Olá, segundo ano, tudo bem? Continuando nossa matéria de termologia, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre calor, capacidade térmica e calor específico. Relembrando, o que a gente aprendeu sobre termologia? A gente aprendeu aquele negócio de transformação de unidade, Kelvin, Fahrenheit, Celsius. Também vimos escalas termométricas, uma escala arbitrária, como que a gente encontrava ponto de gelo, ponto de vapor. Também falamos sobre dilatação superficial, dilatação linear, volumétrica. Agora a gente vai falar nessa aula de hoje sobre o que é o calor, sobre calor específico e capacidade térmica. O que seria o calor? Calor vai ser toda a energia térmica, energia de calor em trânsito, tá? Então, energia térmica em trânsito. Pensa, pessoal, quando vocês têm um copo de água muito quente com um copo de água gelada, a mistura não fica no meio termo? Por quê? Porque sempre aquele corpo que apresentou uma maior temperatura, ele transferiu o calor para aquele corpo que apresentou uma menor temperatura, tá? A fim deles manterem uma temperatura que seja igual para os dois. Começando, o que seria capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra variação de 1 grau Celsius. Então, eu quero variar 1 grau Celsius, eu quero saber quanto de calor que eu dou para esse corpo. Então, gente, o que vai acontecer? Tem uma fórmula. A gente costuma diferenciar capacidade térmica e calor específico, a gente fala que capacidade térmica é o C maior e calor específico é o C minúsculo. Então, a capacidade térmica vai ser uma quantidade de calor, que é um valor medido ou experimental, por uma certa variação de temperatura. Ou seja, quanto foi de calor que eu dei e quanto que variou. Se eu estou falando quantidade de calor, é o meu Q. Variação de temperatura é o meu ΔT. A unidade vai ser o quê? A unidade aqui vai ser caloria por grau Celsius. Uma coisa interessante é a água, ela tem uma capacidade térmica maior que a da areia. Por quê? A água, apesar do dia estar quente, nem sempre a água vai estar quente. Em compensação, se você chega lá na praia na hora do almoço, a areia está muito quente. Se você chega no final do dia, como que vai estar? A areia esfriou. Então, a água ela não tem uma capacidade térmica pequena, ela tem uma capacidade térmica grande, ou seja, ela demora muito para esquentar e muito para esfriar. A areia não, ela esquenta rápido e esfria rápido. E agora, pessoal, vamos fazer um exercício. Um calorímetro sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Quando absorve uma quantidade de calor de 100, qual é a capacidade térmica, capacidade calorífica? Não tem uma fórmula. Ele não deu 100 calorias numa temperatura, numa variação de temperatura de 20? Só dividir, gente, 100 por 20, caloria por temperatura. Qual que vai ser a minha capacidade térmica? 5 calorias por grau Celsius. Mais um exercício. Se um corpo de capacidade térmica igual a 25 calorias por grau Celsius, ou seja, esse corpo, ele a cada grau Celsius, ele vai precisar de 25 calorias. Recebe calor de uma fonte durante 20 minutos, ou seja, ele por 20 minutos, ele está recebendo um calor com uma taxa constante de 50 calorias por minuto. Ele sofre uma variação de temperatura de quanto? Pessoal, o que eu tenho que... Não foram 20 minutos?
Não é 50 calorias por minuto. Se é 50 calorias por minuto, eu tenho que fazer a minha regra de 3, porque eu só sei que por 1 minuto é 50. E por 20, quanto vai ser? É só fazer 20 vezes mais, que vai dar quanto? Vai dar 1000. Aplicando na minha fórmula, não é Czão é igual a Q sobre ΔT? O Czão eu tenho, é 25, ó, tá vendo? Ó, ele me deu a capacidade, 25. A partir de uma relação simples de regra de 3, se era 50 calorias por minuto, se eu tenho 20 minutos, é só fazer 20 vezes mais. Eu vou ter o valor de quanto? De 1000. O que ele pergunta aqui? Não é variação de temperatura? Variação de temperatura é minha incógnita. Passando esse ΔT para lá e o 25 para cá dividindo, 1000 dividido por 25, que vai dar 40 graus Celsius. Então, a minha variação de temperatura foi de 40 graus Celsius. Agora, o que é calor específico? Capacidade térmica e calor específico são conceitos bem parecidos, mas o que eles diferem? O calor específico é a quantidade de calor que deve ser fornecida para que 1 grama de substância tenha a sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Tá vendo que o que difere aqui é que eu tenho a massa? Cada substância possui um determinado valor de calor específico, que é geralmente expresso em caloria por grama grau Celsius. Na capacidade térmica, você não tinha a massa, aqui aparece. Quantidade de calor que deve ser fornecida para que 1 grama da substância eleve em 1 grau Celsius. Qual que é a fórmula do calor específico? A da capacidade térmica, eu só tinha esse com esse. O que entrou agora? Agora entrou a minha massa. Entrou esse valor de massa. Então, eu vou ter quantidade de calor, vai dividir pela massa, vezes o tempo, tá? Então, é só isso. É o que muda de capacidade térmica e calor específico. Se eu isolo o meu Q, se eu quero ter esse Q sozinho, eu mando esses dois para cá, o que fica? A gente chama a equação do Q macete. Quantidade de calor, que é esse, é igual a massa vezes o calor específico dividido pela diferença de temperatura. Pessoal, continuando, vamos analisar uma coisa. Quanto maior for o calor específico de uma substância, maior será a quantidade de calor que deverá ser fornecida ou retirada para que tenha uma variação de temperatura. Por exemplo, a água ela tem um calor específico muito grande, tá? Que corresponde, o valor calor específico da água é 1. Então, o que acontece? Quando a gente tem a tabela de valores de calor específico, presta atenção aqui, ó, o do alumínio, olha a prata, o alumínio, o ouro. Pensa um anel de vocês. Quando você chega perto do fogo, ele não esquenta rápido, mas quando você sai de perto do fogo, ele não esfria rápido? Aqui é a mesma coisa, olha aqui. Já que ele esquenta rápido e esfria rápido, o ouro tem um calor específico bem pequeno. Já a água é grande, é 1. Então, a água vai demorar para esfriar e demorar para esquentar. Ao visitar a praia, a gente percebe que durante o dia a temperatura da água ela é menor que a temperatura da areia, porque a areia ela consegue puxar mais calor do sol. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que o calor específico da água é grande, certo? Vamos fazer exercício, pessoal. Um corpo de massa 100 gramas, ao receber 2.400 calorias, varia a sua temperatura de 20 para 60. Se eu vario de 20 para 60, qual que é a minha diferença? 40, concordam? O que seria sem variar meu estado de agregação? Sem variar meu estado de agregação quer dizer que eu continuo ou sólido ou líquido gasoso. Se eu vario o meu estado de agregação, quer dizer que eu estou trocando sólido para líquido. Não é o caso. Nesse caso, a gente só está fazendo diferenças de
temperatura. Eu não estou mudando de estado físico. Na próxima aula a gente vai aprender sobre mudar de estado físico. Qual o calor específico da substância que constitui esse corpo? Vamos para a fórmula. Eu tenho a quantidade de calor? Eu tenho o quê? Tenho. Eu tenho a massa? Tenho, 100 gramas. Eu tenho a diferença de temperatura? Tenho. Só joga na fórmula, pessoal. Joga na fórmula e obtém, não é quantidade de calor 2.400? 2.400 dividido massa 100, variação de temperatura 40. 100 vezes 40 dá 4.000. 2.400 dividido por 4.000, 0,6 calorias por grau Celsius. Mais um exercício, gente. Vamos lá, mais um. Determine a capacidade térmica em caloria por grau Celsius para 300 gramas de uma substância que possui calor específico 0,09. Então, eu tenho o calor específico, tenho a capacidade térmica e tenho a massa. Eu sei que capacidade térmica é calor por tempo. E eu sei que a gente também tem a fórmula do calor é igual a massa, calor específico e tempo. Continuando. Se no lugar do meu Q, tá vendo que esse Q aqui, eu quero colocar essa fórmula aqui. Então, eu venho aqui e coloco aqui. O que eu vou ter? Czão. Então, eu vou ter que o meu Czão é igual, em vez de colocar Q, eu vou colocar M, Czinho e ΔT. Dividido por ΔT. O que eu faço com os ΔT? Eu corto, porque eu tenho em cima e tenho embaixo. Com o que eu fico? M vezes C. Eu tenho a massa? Tenho. 300. Eu tenho o Czinho? Tenho. 0,9. 300 vezes 0,09, 27 calorias por grau Celsius.